Fala galera, beleza? Vamos comentar o que ocorreu no mercado no dia de hoje e como a gente poderia ter tido oportunidades de extrair dinheiro do mercado baseado naquilo que eu venho passando aqui para vocês. Então, de início, fazer aquela análise do gráfico diário, vou criar uma cópia do layout aqui para poder apagar todos os estudos. Então, primeira coisa, analisar que nós tínhamos este canal aqui de baixo, que já vem respeitando há bastante tempo e foi perdido ontem. Tinha também para quem gosta de olhar. Deixa eu desmarcar isso. Essa wedge aqui, ó, terceiro toque, 1, 2, terceiro toque no dia anterior, tá? E já tinha essa sobreposição de barras. Na verdade, vamos fazer da seguinte maneira, sem observar o dia de hoje ainda. O que é interessante? Saber que a gente teve um dia de lateralidade ontem. Na verdade, foi um dia de tendência, porém, olhando para o gráfico diário, foi uma barra de tendência, certo? Por que de tendência? Porque a maior parte dela é formada por corpo, tá? Toda essa amplitude. Porém, o contexto aqui ainda é de lateralidade. E ontem uma coisa que eu não comentei, mas muito importante que ocorreu, foi o primeiro fechamento de uma barra verde de tendência acima da abertura de uma barra de tendência vermelha. Isso não ocorria desde aqui de cima, desde julho praticamente. Sem contar este fundo aqui que ele segurou. Dá um zoom menor. É possível ver então a região desse fundo aqui. E de novo, não é porque bate num fundo que se compra, se bate numa resistência que se compra, ou região de 61,8%, 50%, jamais. Quando está em tendência forte, não existe suporte. Quando está em tendência forte de alta, não existe resistência. Quando está em tendência forte de baixa, não existe suporte. O que nós precisamos é saber que este é uma região de possível alvo onde tem um fundo, correto? E que ali, por ser um alvo, se surgir uma força compradora, a gente pode pensar em entrar comprado nesse suporte. Inclusive, foi o que ocorreu ontem. Porém, isso dependeria muito de onde o preço abriria, correto? Por quê? Percebam que aqui, desde que esta barra aqui, essa era a última barra de tendência, tá? Estou olhando só daqui para a esquerda, tá? Essa era a última barra de tendência de alta. Essa barra de tendência de baixa aqui fechou abaixo desta barra vermelha, correto? Na verdade foi aqui a última barra de tendência de alta, nessa região, correto? Depois daqui, essa barra de baixa fechou abaixo dessa barra de tendência e depois nunca mais essa máxima foi retomada. Depois essa virou a barra de tendência de baixa que a gente tinha como referência. Essas aqui eram barras de baixa? Sim, mas elas são barras de lateralidade. Metade do corpo é sombra ou mais, certo? Uma barra de tendência, de novo, a maior parte do corpo, 2/3 no mínimo ou mais, é formado por corpo, certo? E sombra superior representa corpo de baixa e sombra inferior representa corpo de alta, correto? Então, depois era esta barra, correto? E essa outra barra aqui, que não foi superada em nenhum momento. Depois foi essa barra vermelha aqui, em uma barra verde fechando acima, em uma, depois essa barra, e com a barra de segunda-feira, que foi o dia que mais caiu, essa sombra superior eu posso preencher como uma sombra, como um corpo vermelho, correto? Então essa passa a ser a última barra de tendência, tá? E esta barra verde aqui foi em todo esse período aí de metade de essa última barra aqui, ou seja, do final de julho, então tem agosto e setembro inteiro, 2 meses aí que não tinha uma barra de alta que revertesse uma barra de tendência de alta que revertesse uma barra de tendência de baixa nessa região de fundo. Então é uma recomendação de compra, mas sabendo que, olhando pelo gráfico diário, a abertura de uma barra de tendência de alta serve como suporte caso o preço abrisse nessa região, ou quando ele chegasse próximo daqui, a gente poderia, se o gráfico nos demonstrasse sinal de força dos compradores, pensar em comprar nessa região. Então agora vamos para o gráfico de 15 minutos, correto? Primeira barra do dia, olhando pelo gráfico de 15 minutos, só
Lembrando que aqui o que ainda vigorava era uma tendência de baixa, certo? Para quem gosta aqui, tem a formação de um possível ombro, cabeça a ombro. E em termos de movimento medido, jogaria algo aqui assim, aproximadamente dessa altura, na casa dos 98 mil. Mas o que era importante ressaltar? Que de regiões importantes, olhando aqui para o gráfico de 15 minutos, tínhamos como possível marcação a máxima do dia de ontem, que é compreendida entre essa região, está aqui a máxima. A primeira vela do dia abriu rompendo a máxima do dia, ou seja, perdendo a mínima dela, ativa o trade de armadilha. Só que tem que ser na vela seguinte, perfeito? E também temos aqui uma barra de tendência de baixa como sendo a primeira barra do dia. Essa sombra superior posso preencher como força vendedora, perfeito? E perdendo a mínima dela eu começo a fazer vendas, vou fazendo vendas nos pullbacks formado pelas barras verdes aqui, ou que podem até inclusive fechar vermelhas, certo? Até a região de 50%, e enquanto não houver reversão, e se vier para essa região aqui também, se continua fazendo venda, só vai pensar de parar, só vai se pensar em parar de vender quando houver reversão dessa barra vermelha, que vai ser formada quando uma barra de tendência de alta fechar acima da abertura dessa barra vermelha de baixa, correto? E se complementa a mão quando passar acima da mínima mais baixa dessa barra verde, caso ela exista, porque o pullback pode ocorrer aqui dentro e o corpo dessas barras que fecham aqui serem de cor vermelha também. Perfeito? Então, na segunda barra do dia, ativação aqui da armadilha, certo? Você começa a fazer vendas aqui. Uma barra verde, que não é de tendência, tá? Porque essa sombra inferior eu posso preencher como um corpo verde. Então, mais de 2/3 da amplitude total da vela, de mínima até a máxima, é composto por corpo, pode ser preenchido como corpo, porém, nem pensar em reverter a tendência que é esta barra aqui. Então, se continua vendendo aqui, perdendo essa mínima se vende mais, e segue vendendo. Nenhuma barra, mesmo muitas vezes durante as formações das barras, tá? Por exemplo, imaginem o seguinte, essa região aqui, ó, muita gente olha, aqui é um suporte, vou comprar. E aí, enquanto estava olhando o tempo gráfico menor, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, viu essa formação de sombra inferior aqui, ou, para quem estiver olhando o tempo gráfico menor ainda, viu este padrão aqui. Uma barra vermelha, uma barra verde apagando ela, ou eventualmente um martelo de cor verde, se for exatamente como eu desenhei aqui, né? Que a composição dessas duas barras forma este padrão de vela aqui, martelinho verde, correto? A abertura total, a mínima mais baixa entre as duas velas e o fechamento aqui dado pela barra de alta. Para quem for olhar juntando as duas velas, um padrão que poderia ocorrer. Porém, percebam que em nenhum momento houve reversão aqui. A mesma coisa, agora teve um martelinho de alta aqui, dois na verdade, né? Embora um tenha fechamento de baixa e outro de alta, porém a barra de tendência que a gente está considerando aqui nesse momento é essa barra aqui, tá? De uma barra de referência. Por quê? Ela tem aproximadamente 2/3 de corpo, essa outra tem metade do corpo formado por baixa e metade formado por alta. Essas outras, mais de 2/3 é formado por alta. Então, barra de tendência de baixa de referência é essa barra aqui. Então, nem pensar em... pode não querer vender mais aqui embaixo, mas comprar ainda, para quem quer operar tendência, não era o melhor ponto. Para quem quisesse comprar, pensando num possível trade de contra-tendência, sabendo que seria um pullback até mais ou menos essa região, sem problema nenhum. Porém, quando ocorre uma baixa ou uma pernada de tendência qualquer, seja para cima ou para baixo, forte, com várias barras, várias sequências de barras da mesma cor, geralmente inicia-se uma correção. Só que se a tendência for muito forte, essa correção é de lado. Então fiquem atentos a isso. Não necessariamente um pullback vai corrigir 50% ou mais do movimento anterior. Quando a tendência é muito forte, a correção pode ser lateral, perfeito? Então aqui, para quem estava pensando em fazer compras, somente contra a tendência e sabendo que estava contra a tendência. Até que é formada essa barra vermelha aqui, que agora é uma barra de referência de tendência de baixa. Então, para quem está pensando em vender aqui, poderia vender nessa região? Sim, mas muito leve. Por quê? Porque o mercado já tinha caído aí praticamente dos 62 mil pontos praticamente para baixo, próximo do fundo do dia anterior, que é a região que foi dada a abertura da barra do dia anterior, que foi uma barra de alta, foi este que andou aqui, que formou o diário, certo?
Então, a abertura de uma barra de alta é um suporte. Então, está se aproximando dessa região. Só voltar para o diário lá para observar isso melhor. No diário, essa região aqui, ó, da abertura desta barra era uma região de suporte. Olha como o preço foi testar ali muito próximo. 90 pontos. Que, para uma amplitude aqui de 2.000, 2.500 pontos, a gente está falando de um erro relativo de 4 a 5%. Na verdade, nem é um erro, porque no mercado não vai ser 100% exato. Voltando para o gráfico de 15 minutos. Essa era a última barra de tendência de baixa que a gente tinha como referência. Aqui uma próxima barra verde, certo? Aqui, neste momento, foi possível observar a reversão do movimento, certo? Pode ser observado também pela quebra da linha de tendência. Sim, mas às vezes ele quebra a linha de tendência mais curta, como nessa região, certo? O que representa enfraquecimento do movimento, e não a reversão, correto? A reversão efetivamente só ocorreu aqui, quando uma barra verde de tendência fechou acima da abertura da última barra de tendência de baixa, correto? Nessa região perdeu um pouco de força, não estava mais se deslocando com o mesmo vigor anterior à tendência, certo? Então ela passou a corrigir aqui, um trecho lateral de mais ou menos 1h30 a 2 horas de mercado aqui, onde ele ficou travado nesse range. Agora aqui, depois da quebra da linha de tendência, que demonstrou fraqueza, e a reversão efetiva do movimento, agora sim se pensa em compras, certo? Compras um pouco mais pesadas, porque eu estou comprando perto de um suporte do diário, e possíveis alvos aqui no topo, ou quando o gráfico mostrar uma reversão para baixo, porque eu também posso imaginar que isso é uma pernada de baixa, para a continuidade dessa tendência que está em vigor, ela corrige até os 50% e começa a cair. Mas eu não vou vender porque bateu na região dos 50%. E sim, se na região dos 50% houver uma reversão de alta para baixa, correto? Então, só voltando, se pensa em comprar acima dessa região, pullbacks aqui, enquanto nenhuma barra reverter esta abertura e formar uma barra de tendência de baixa, segue comprando e assim por diante. Então, as barras seguintes, seguindo, em nenhum movimento houve reversão, nenhum momento, nada, e o mercado fechou aqui, fechou revertendo essa que é a última barra de tendência de alta de referência, essa barra de tendência de baixa, fechou abaixo da abertura dessa barra de tendência de alta. Porém, o mercado já fechou, mas aí reinicia o processo. Quebrou linha de tendência, representa a perda de força dessa tendência, houve a reversão aqui, correto? E agora inicia um movimento para baixo. Só pensa em comprar de novo quando houver um movimento de reversão, olhando pelas barras aqui, de baixa para alta. E para quem gosta de figuras gráficas, esse bolo todo de velas aqui, em um tempo gráfico menor, só dar um zoom maior aqui, em um tempo gráfico maior, a gente tem um possível topo duplo aqui, ou até triplo. Aqui tem uma barra de alta, formou um topo. Trocar a cor. Formou um topo, voltou para baixo, formou outro topo para baixo, formou um topo mais baixo, perdeu o fundo, venda aqui. Para quem gosta de topo duplo, topo triplo, como quiser, tá? Rompimento de retângulo, N maneiras de enxergar essas operações. O dia de hoje, para quem analisa dessa maneira aqui, é bem tranquilo, mas lembrem-se, não é porque é tranquilo para alguns que para outros foi fácil. Porque se todo mundo tivesse exatamente essa mesma leitura de gráfico, não poderia ter mercado. Por quê? Porque se todo mundo tivesse pensando em vender aqui, não teria contraparte, que estaria interessado em comprar aqui, correto? Claro, isso só analisando day trade, né? Porque existem outras posições que as pessoas precisam montar que ela precisa simplesmente vender ou comprar o índice futuro, tá? Mas lembre-se, toda vez que alguém vendeu aqui, alguém comprou na outra ponta, correto? Para que os negócios possam ocorrer. O que acontece é que, neste caso, o vendedor está aceitando vender cada vez mais barato, porque ele precisa vender por algum motivo. E a nossa função é interpretar isso através das barras e junto com o fluxo, mostrado pelas barras aqui. Correto? Era isso aí por hoje, galera. Falou, tchau, obrigado.